Sem dúvidas, o Luffy Nightmare é um dos mais pedidos aqui no canal, então óbvio, né? Eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês um super tutorial desse Lufão. Olha só como tá, tô até combinando com o desenho, né? Já para mostrar para vocês que tá sensacional, beleza? Olha só, nesse vídeo nós vamos fazer ele completão desse jeito aqui que ele tá, certo? Lembrando que eu vou ensinar para vocês também a coloração, por mais simples que pareça, tem muita técnica bacana na coloração. E eu vou deixar para você no comentário fixado, tá? Você pode ir lá nos comentários para ir fazer a coloração desse super desenho também. Então, sem muitas delongas, vamos logo para o nosso vídeo que hoje tá cheio de dicas sensacional. Vamos lá! Dá uma olhada nessa Anya da Giovanetti. Agora se liga nesse Tanjiro do Iago. Olha que massa esse desenho da Neri. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. Vamos lá, moçada, agora começar o nosso Lufão Nightmare. E seguinte, cara, vamos aqui, ó. Tô usando uma folha tamanho A4, tá? Aquela folha normal mesmo. E aqui a gente vai fazer um pequeno círculo, ó, bem no centro dela, só que lá em cima, tá vendo? Esse círculo aqui, ele tem 2 centímetros. Por que eu tô fazendo tão pequeno, cara? Eu tô fazendo ele assim porque o corpo do Luffy é grandão, tá? Então a cabeça dele a gente vai ter que fazer pequena, senão não vai caber na folha, tá? Então deixa esse espaçozinho porque vai ter o cabelo dele pra cima. E aqui a gente vai trabalhar justamente a parte da cabeça. Bom, depois que eu fiz isso, eu vou demarcar aqui um traço, né, no meio e também vou fazer a base do rosto, como vocês podem ver aí, tá? O rosto dele eu não passei tanto assim, né, da parte do círculo, tá? Eu só fiz uma basezinha, lembrando que isso pode ser alterado, então vai desenhando devagarzinho e claro também, vai desenhando bem claro, tá? Bom, a partir desse momento nós vamos fazer o manequim completo agora desse Lufão, tá? E para fazer isso nós vamos começar por essa parte do pescoço. O pescoço dele é grossão, cara. A parte do pescoço da musculatura vai até a parte de cima da cabeça mesmo, tá? Então pode fazer assim grossão, largão. E logo em seguida eu vou definir a base do peitoral. Veja que eu desci 2 tracinhos nas laterais ali até chegar onde eu quero fazer mais ou menos a peitoral. O Luffy, ele fica parecendo com um Hulk, né, velho? Ele fica muito massa, tipo um Hulk azul, cara. Vai ficar muito bacana, velho. Bom, aqui agora eu defino a base do peitoral de um lado e do outro, tá vendo? Ó, veja que o peitoral é maior do que a cabeça dele, tá? Então pode desenhar tranquilo aí, cara. E do lado aqui dos lados eu vou desenhar os ombros. Para representar os ombros eu faço círculos, tá? Vai ser 2 círculos, um de um lado e um do outro. Eu tento deixar mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então tenta deixar aí bem parecido um lado e o outro. Esse tipo de esboço que eu tô fazendo aqui, ele é um esboço chamado manequim. É basicamente, sabe aqueles manequins de loja, né? A gente vê o manequim e o pessoal não veste ele. Então é justamente isso que a gente tá fazendo. A gente vai fazer um manequim e vai vestir ele depois com todos os detalhes de musculatura, de roupas, enfim. Bom, aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó, essa basezinha aqui de baixo eu vou fazer a parte do abdômen, né? Eu faço uma divisa também para representar onde é a primeira musculatura do abdômen e a segunda parte, né? Que aí já vai para a base da cintura também, tá? Então eu vou fazer os tracinhos, logo em seguida eu faço a divisa da cintura e também vou desenhar meio que algo representando como se fosse uma cueca, né? Vamos dizer assim, uma cuequinha no Luffy, tá? Por quê, cara? Porque dessa parte aqui a gente consegue definir as coxas dele. Agora lembrando, né? Esse Luffy aqui, ele é aquele tipo de cara de academia, né, cara? Aqueles cara de academia tipo Sabirila. Por que Sabirila, cara? Porque tem as pernas de sabiá e o corpo de gorila, né? As pernas fininhas, cara, e o corpão gigantão, tá? Tem cara que só vai treinar o braço, né? Esquece de treinar as pernas, é basicamente esse Luffy aqui, cara. Então vamos desenhar as coxas dele, lembrando que a perna dele fica bem fininha mesmo, tá? Então veja só que eu vou desenhando, bolando aí. No joelho, lembrando que na dobra do joelho eu faço um círculo para representar, até chegar à base do pé. Isso eu faço dos 2 lados, tá? Veja só como ficou o nosso Lufão de academia aí, muito louco, hein? Bom, para continuar, nós vamos fazer também agora a base dos braços, né? E os braços não são tão complicados. Agora, o que a gente precisa saber? Os braços, eles são mais largos do que as coxas, tá? E também, principalmente, a parte do braço que vai para a mão, né? Que essa basezinha de baixo do braço aqui,
é bem grossão mesmo, cara. Então aí você pode fazer uma basezinha mais grossa, tá? Agora, claro, tenta não exagerar tanto. Se você olha bem assim esse manequim, ele parece muito com o Frank, né, cara? A segunda etapa do Frank aí pós time skip, né? Porque o Frank também é desse estilo, velho. Ele tem essas perninhas finas, o corpão grandão, a partezinha da musculatura do ombro arredondado. É muito semelhante, mano. Na parte da mão eu vou meio que simbolizar algo que representa algo meio quadrado, sabe? Só para deixar ali simbolizado mesmo. E aí nós temos nosso manequim bacana, né? Lembrando que esse tipo de esboço você aprende muito no meu curso online, junto com coloração, pintura em camisa, criação de personagem, enfim. No meu curso online, cara, tem muita coisa bacana que você vai aprender do zero, do extremo zero mesmo, tá? Fazendo tudo manualmente. Então me dá essa chance, o link tá na descrição, no comentário fixado. Se tiver alguma dúvida, fala comigo no Instagram também, @GilmarMarcelUp, tá? Vamos lá. Bom, aqui agora nós já temos nosso esboço pronto. Eu costumo apagar, deixei ele bem leve. Veja que ele ficou bem claro, né, cara? Quase não enxerga ele, tá? Agora eu vou dar um leve zoom aqui para vocês nessa parte do rosto dele, certo? E aqui na base do rosto a gente vai trabalhar o seguinte, cara, ó. Nós vamos fazer duas linhas aqui em horizontal, né, que essas linhas deitadas, que vai representar onde a gente vai trabalhar o olho do Luffy, tá? Para fazer essa base do olho do Luffy, a gente vai fazer o seguinte, cara, ó. Faz um cortezinho de um lado e um cortezinho do outro. Tipo, aqui vai ser a base onde é a sobrancelha dele. É claro que ele não tem sobrancelha aqui, tá? Então a gente vai fazer nesse estilo aqui, beleza? Em seguida, o olho dele é todo redondo, né? E ele tem uma basezinha que é escurecida, certo? Então vou ao mesmo tempo desenhar essa base que vai ser escurecida depois, tá? Logo depois eu faço apenas uma bolinha pequena, né, para representar a íris, certo? Lembrando que o olho dele aqui também, o esquerdo, ele tem uma cicatriz com dois cortes, né? Dois cortezinhos nessa cicatriz, beleza? Ok, depois que a gente fez o olho, a base do nariz é simples demais. O nariz não é tão longo do Luffy, tá? Lembrando que o nariz dele é curtinho. Ele vai ficar ali mais ou menos na altura da cicatriz, só um pouquinho abaixo da altura da cicatriz, tá? Então veja só que é simples demais de fazer. É um cortezinho com um pontinho do lado, certo? E a boca dele muito simples também, né? Ele vai estar com aquela boca séria, tá? E ela um pouquinho torta, certo? Isso aqui não é porque eu fiz errado não, cara. Porque ela vai estar um pouco torta mesmo. Assim, voltada para cima, certo? E embaixo eu desenho um detalhezinho de lábio inferior. Depois eu vou fazer a demarcação do rosto dele. Aqui agora, para mim, como eu já vi que tá legal essa altura do rosto, eu vou apenas demarcar. Eu vou dar um formato melhorado aqui a essa demarcação que eu tinha feito, tá? E logo após eu também coloco dois detalhes na testa dele junto com os tracinhos expressivos que tem nessa base da testa dele. Ele fica meio, acho que é tipo para representar o Frankenstein, né? O Frankenstein lá das histórias de terror, beleza? Bom, aqui agora nós podemos fazer as orelhas do Luffy, que vai dessa parte de cima do olho até a base de baixo do nariz, ó. Se você vê até a alturinha lá embaixo do nariz, tá vendo? E aí eu faço a definição da orelha completa, tá? Ela é um pouquinho arredondadinha, certo? Com os detalhes por dentro. Lembrando que eu sempre vou trabalhando um lado e o outro para poder ficar mais fácil de fazer os desenhos, tá? Em seguida eu vou fazer a base do cabelo dele. O cabelo dele eu vou começar por essa parte do centro. Lembrando que nesse modo aqui o Luffy tem tipo um testão, né, cara? Uma testa grande e o cabelo dele tá arrepiado, né? Espichado pra cima, velho. Então a gente vai fazer isso também, velho. Então eu vou fazer esses detalhezinhos, tá? Esses cortezinhos na parte da testa. E o cabelo dele é simples, né? A gente vai trabalhar essas mechas espichadas assim, ó. De uma forma, cara, que fique algumas maiores, outras menores, umas mais grossas, outras mais finas, até chegar a uma altura legal, tá? Uma coisa que eu recomendo você fazer é você meio que demarcar uma altura que você vai levar o cabelo, porque assim você vai ficar com facilidade em fazer. Aqui eu fiz direto, porque dá para fazer direto tranquilamente. Bom, agora vamos descer para fazer a base do corpo do Luffy, né? Já fizemos aí a cabeça completa. Para fazer o corpo dele, primeiro eu vou começar com a corda que segura a espada, que ele tem uma katana, né, velho? Uma katana gigante também. Lembrando que esse Luffy aqui, ele fica gigante, tá? Ele fica muito grande mesmo, cara. Então a gente vai fazer aqui essa basezinha dessa corda, né, dessa katana, juntamente com o desenho de um laço ali no meio e alguns tracinhos na corda para dar um efeito bem melhor aqui no desenho, tá?
Aqui agora nós vamos desenhar também a camisa dele, né, que rasga nesse caso, certo? Eu achei que não ia rasgar, cara, eu achei que ele ia crescer e a camisa não ia rasgar não, velho, mas aqui rasgou, né, estilo Hulk mesmo, hein? Então para desenhar essa camisa eu começo na parte de cima, fazendo um detalhe dele. Quando chega na cordinha eu dobro, tá vendo, ó, para outro lado, e aí eu vou fazer até a basezinha ali de baixo, ó, até fechar toda essa camisa dele. Lembrando que ela passa por baixo das axilas do Luffy, então ela forma aquela curva ali embaixo, ó, tá vendo? Onde eu demarquei onde é o ombro, tá? Então você tem que pegar essa ideia aí também para fazer. E a parte rasgada eu fiz só 3 tracinhos, já tá legal também. Aproveitando isso, nós vamos fazer do outro lado do mesmo jeito, cara. Então, se você fez de um lado, você já sabe a manha para fazer, né? Faz a primeira curva voltada para dentro, uma segunda curva quando chega ali no peitoral dele vai voltar para fora. Lá embaixo é 3 tracinhos para representar a parte rasgada da camisa e claro, quando chega lá na axila dele, a gente faz uma curva também para voltar, né, para desenhar até a base de cima do ombro dele. E aí fica o detalhe da camisa completo com apenas alguns tracinhos por dentro. Agora que nós vamos desenhar toda a musculatura do Luffy, vamos começar primeiro por essa base do peitoral e pelo pescoço dele. Então o que acontece? Eu já tenho a demarcação, tá vendo qual a importância do esboço manequim, cara? A gente já tem tudo demarcado. Então aqui agora a gente tá mais ou menos dando uma vida a esse esboço, tá? Deixando ele mais bonitinho e com todos os detalhes que o desenho precisa. Então vou trabalhar os detalhes de musculatura aqui no pescoção do Luffy, tá? Então lembrando, ele tem alguns traços por dentro, tá? Que vai representar a musculatura mesmo. Então vou desenhar essa base aqui embaixo da cabeça, né? Que ele tem tipo 4 tracinhos que vai representar a musculatura, então vai ser meio curvados também. E nas laterais ali, saindo da altura da orelha, tem mais 2 também, tá? Juntamente com a base final do pescoço lá que encosta no cabelo. Então assim a gente tem toda essa musculatura completa. Aqui no centro nós vamos desenhar o restante do peitoral colocando detalhes também por dentro, tá? Então o que acontece, ó, se você olha bem, eu não costumo emendar todo o traço do desenho na hora que eu tô fazendo, tá vendo? O traço da musculatura do Luffy, ele não vai ficar completo, ele não vai ficar todo emendado. Eu vou deixando leve falhas, porque assim vai ficar mais bacana, fica com um estilo mais legal, né? E por dentro eu vou colocando alguns traços que representam o músculo mesmo, né? Aquela variação dos músculos no peitoral do Luffy e também os biquinhos do peito dele aí, beleza? Então já vai ficar tudo bem legal. Aqui agora nós vamos trabalhar a musculatura do abdômen dele juntamente com a base da cintura. Nós vamos fazer primeiro toda essa parte central, os braços a gente faz por último, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou meio que acender, né, isso que eu já fiz, eu só vou dar uma melhorada em alguns tracinhos aqui, algumas partes, deixar um pouco mais arredondado, tá? Principalmente ali já próximo ao peitoral dele. E depois que eu fecho a base da cintura, eu vou colocar os bloquinhos, cara. Aqui a gente vai trabalhar só musculatura por dentro agora, tá? Então nesse caso aqui eu vou colocar alguns traços de bloquinhos, né, pra ficar bem bacana. Serão 6 bloquinhos de musculatura aqui no abdômen do Luffy, tá? Então tem o primeiro, que eles são mais longos, né, um pouquinho mais descidos. E os 4 de baixo a gente vai fazer eles mais quadradinhos, digamos assim, mais fechados, né? Só o primeiro que ele é um pouco mais longo descendo, tá vendo? Então você vê que tem essa variaçãozinha, né? E depois que a gente faz todo esse traço de musculatura, eu também vou colocar traços ao redor aqui do abdômen, certo? Porque ele é muito musculoso e ele tem vários traços aqui ao redor do abdômen, tá? Isso já vai representando também um pouco dessa transformação dele, certo? Que fica com essa característica de super força, né? E vai ficar muito legal se a gente colocar todos esses detalhes que precisa no desenho. Você vendo aí o desenho, você vê que não é tão difícil, cara. Na lateral tem mais alguns tracinhos em cima, num lado do outro, tá? Pelo meio também. Aqui na base da cintura a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos fazer o calção do Luffy. Para fazer o calção dele, vamos começar fazendo a demarcação como se fosse um cinto. É claro que não é o cinto, tá? É aquela base do calção mesmo que segura na cintura, tá? Que inclusive ele tem um botão aqui no centro. Falando nesse botão, a gente vai fazer um quadradinho, tá? E colocar um botãozinho, né? Que no caso aí vai ser apenas um círculo. E colocar alguns destaques dos lados, né? Que são aquelas partezinhas que segura o cinto, né? Caso ele tenha cinto. Enfim, o calção dele é assim, beleza? Bom, depois que a gente faz toda essa base da cintura, aí a gente pode partir para o calção aqui na parte de baixo. Lembrando que o calção dele vai acompanhando o estilo da perna do Luffy, né? Como a perna dele não cresce tanto,
aqui o calção também não vai crescer tanto, cara. Então a gente vai desenhar primeiro os traços de curvaturas aqui no centro, que aí eu vou fazendo uma ondulação. Veja que eu deixo tipo umas ondinhas mesmo. E aí depois eu saio cortando essas ondinhas e aí vai dar esse efeito assim como se tivesse curvado, né? Várias curvas aqui no centro do calção do Luffy. Nas laterais dele, começando, eu vou colocar um destaque de bolso até a partezinha da espuma ali no joelho, tá? Quando eu chego na base da espuma do joelho, né, a espuma, eu chamo de espumazinha, aquela parte branca do calção do Luffy, tá? Aí eu não completo, eu só faço uma demarcação para representar ela. E aí eu posso partir para o outro lado da bermuda do Luffy, né, e colocar o mesmo aspecto, tá vendo, ó? Se eu já desenhei de um lado, do outro fica mais fácil, né, porque eu já sei mais ou menos como eu tenho que fazer. A única diferença é que eu tenho que fazer meio que invertido, né, então eu tenho que ter essa noção também. Depois que eu faço todo o detalhe do calção, eu vou colocar os detalhes da espuminha também. Lembrando que onde tem essa bolinha é o joelho do Luffy, tá? Então ele vai ficar um pouco acima dessa parte do joelho. É meio que cobrindo um pouquinho o joelho ainda, certo? Se você ver, a gente enxerga a bolinha ainda naquela parte. Bom, aqui agora nós vamos fazer a base da perna desse Lufão, cara. E a perna dele é a perna bem fininha também, tá? Então a perna vai ser bem normalzona, certo? Vou descer a batata da perna aqui, ó, que é essa parte de trás, né? A canela dele lá na frente e também tem aqui essa base de baixo, que o pé dele tá descalço aqui, cara. É uma parte que o Luffy fica sem chinelo, mano. Difícil acontecer no anime, né? O Luffy ficar sem o chinelo, cara. Mas a gente vai fazer isso também. Então vamos desenhar o calcanhar, né? Todo completinho. E também a parte dos dedos dele. Para fazer a parte dos dedos, cara, pode parecer complicado. Mas quando eu chego no dedão, depois que eu desenho o traço do dedão, eu copio o mesmo traço e vou fazendo outros. Até completar 5 dedos, cara. E como eu já tenho o estilo do esboço manequim pronto, eu só fecho a parte de cima do pé ali, ó, até encostar o último traço. E aí já fica prontão, né? Essa parte do pé dele, colocando somente um detalhezinho de musculatura ali na batata da perna do Luffy. Vamos lá, eu chamo batata da perna, tá, pessoal? É assim que eu chamo mesmo, beleza? Bom, vamos lá. Seguinte, aqui agora nós vamos desenhar primeiro a mesma coisa, ó, batata da perna aqui com a musculatura. Depois até chegar ao calcanhar, né? Quando eu chego no calcanhar, eu deixo lá, cara. Depois a gente vai fazer a base do joelho do Luffy aqui, tá? E vai descer a parte da canela dele até a parte do pé. Quando chega na base do pé dele, aí eu vou fazer o estilo que eu fiz com o outro, né? Eu vou deixar a barriguinha do pé embaixo, né? A parte da sola do pé embaixo. E depois eu vou levar até o dedão, tá? Quando eu chego no dedão, aí a parte dele, do traço dele, eu vou fazer os outros 4 dedos, né? Bom, agora que já fizemos todo o corpo do Luffy, só falta os braços, né? E os braços dele é o seguinte, ó. Como eu falei pra você, essa parte aqui, ela é arredondada, a parte do ombro dele. Então vou fazer arredondado, só que claro, eu não vou completar o círculo, porque aqui também tem a base do braço, tá? Então eu faço a parte arredondada e alguns traços representando músculos nele aqui por dentro. Para fazer a parte do antebraço aqui, que é onde fica o músculozão do Luffy, que ele não tem, inclusive, né? É uma parte bem reta mesmo. A gente faz mais retinho assim como eu tô fazendo, tá? E aí depois que a gente chega na parte do cotovelo dele, né? A gente vai descer. Veja que tem uma grande dobrinha na onde representa o cotovelo dele. E aí a gente vai descer a base do braço completo, ó. Esse braço assim embaixo que é musculosão. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns traços de músculos e também detalhe de veia que tem aqui nessa base, tá? Nesse lado do braço dele a veia vai ser aqui, tá? Nessa parte do braço. Depois que eu faço isso, podemos descer para a parte da mão, né? A base da mão, cara, pode parecer difícil, mas olha só, a primeira curva aqui vai representar o polegar dobrado. Depois eu faço uma curva aqui por fora, lá ó, onde tá dentro do quadradinho que a gente desenhou. E aí eu posso desenhar o dedo indicador curvado ali, tá vendo? Ó, a partir do dedo indicador eu já vou pegar o traço dele e fazendo o destaque do punho, né? Dos outros dedos ali também, tá vendo? Ó, já vou deixando todos os outros dedos destacados, tá? Então assim a gente já tem todas essas partes dos 4 dedos aqui embaixo, beleza? Bom, essa base da mão aí, como eu falei, não é tão difícil, né? Eu vou colocar somente alguns tracinhos de nervos que tem aqui nessa partezinha do braço, do punho dele, já fica bacana e fica completão essa parte da musculatura do Luffy. Agora podemos partir para o outro.
Desse outro lado vai ser praticamente a mesma coisa, cara. Se a gente fez de um lado, ó, a gente só tenta copiar o traço do outro lado, tá vendo? Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou acender o ombro, vou colocar os destaquezinhos ali, que é até riscadinho, né? Que representa essa base do músculo aqui no ombro dele também. Então faço meio riscadinho também, cara. E depois eu vou fazer a base do antebraço aqui, que claro vai ser quase reto, tá? Eu só faço uma leve curvinha para representar, né? Uma leve musculatura e para deixar mais bonito também. Depois a gente pode partir para a base do braço, né? Lembrando que nessa aqui desse lado eu começo da barriguinha do braço primeiro. Depois eu passo para o cotovelo, que aí o cotovelo tem uma ondinha maior, né? Tipo uma curvinha maior, tem um cortezinho também do lado, tá? Então você vai observando todos esses detalhes. E depois que eu termino tudo, eu vou colocar detalhe de musculatura, né? Que eu vou representar sempre por esses traços meio riscados assim mesmo. E a veia no lado desse braço aqui vai ser no antebraço dele, tá vendo? Ó, então já vou lá no finalzinho, eu coloco o destaque de veia ali em cima no braço do Luffy. E a base da mão é a mesma coisa também, só que ao contrário, cara. Então a gente vai ter que representar o mesmo estilo de dedo aqui, né? No caso o indicador, no caso o polegar, né? Fechado. A primeira curva do polegar, que no caso eu vou fazer 3 curvas. Depois por dentro eu represento uma outra curva que vai para o dedo indicador. E aí depois que eu consigo fechar o dedo indicador, os outros ficam mais fáceis, né? Até eu conseguir fechar toda a parte do punho do Luffy, juntamente com o detalhe de nervos que tem ali nessa base do punho dele. E assim fica completo o desenhão desse Luffy. Mas lembrando, ainda tem a espada, hein? Então vamos lá fazer a espada agora. Bom, para fazer a espada eu vou fazer uma demarcação que vai representar o cabo dela aqui completo, tá? Ó, então veja, eu faço uma marcação bem leve mesmo para representar esse cabo aqui da espada, tá? E depois eu vou fazer os destaques dela, certo? Então eu começo com a parte da ponta do cabo, né? Que tem um destaquezinho assim que vai ser dourado depois, certo? Ele é só um pouquinho chanfrado na parte de baixo e ele o volume dele é um pouquinho maior do que o volume do cabo da espada, porque ele tá meio que acoplado no cabo, tá? Aqui na base de baixo a gente vai desenhar aquela partezinha da base da espada, né? Então eu vou fazer aqui, ó, que é tipo uma parte dourada mesmo, certo? E ela é arredondada. Então eu vou fazer no estilo que vai representar essa base arredondada, tá? Então eu vou colocando esses traços, vou juntando tudo, certo? Ó, faço uma divisa aqui, eu vou ligando tudo, um traço com o outro, até que eu veja que fique legal. E para a parte final aqui do cabo da espada, eu vou acender esses traços que já estavam e colocar essas formas geométricas aqui pelo meio, que vai representar aquelas costuras, né? Lembrando que depois que a gente coloca todas essas formas geométricas aqui, ó, são meio quadradinhos, né? Mas em um ângulo diferente, a gente vai colocar os tracinhos que vai representar o tecido, né? A costura que tem em toda essa parte do cabo da espada. Assim ele fica completão. Lembrando também agora que a gente tem a bainha para fazer, né? Então vamos fazer a bainha da seguinte forma, ó. Eu vou pegar de lá de cima, cara, e vou fazer uma demarcação aqui que vai representar a curvatura dessa bainha, tá? Então eu começo pelo primeiro traço, passando por dentro do Luffy mesmo, bem leve, tá? Porque é só uma demarcação, só para representar onde vai ser, para ficar legal, né? E essa bainha ela é um pouco curvada, certo? Então eu vou fazer também ela um pouco curvada aqui, até a base de baixo. Depois eu faço a segunda parte do mesmo estilo, né? Tentando deixar a mesma largura durante todo o percurso da bainha da espada. E lá embaixo eu coloco o último detalhe, né? Que é a parte da ponta, que é tipo a parte do cabo da espada, só que menos detalhado, né? Só um quadradinho mesmo. E lembrando que tem a cordinha que vai prender, né, essa bainha da espada dele. Então vou desenhar o destaque da cordinha também, junto com alguns tracinhos pelo meio, né, entre essas cordinhas, para deixar essa base bem bacana. Agora sim, olha só que lufão maneiro, cara. Não, eu gostei demais desse desenho aqui, velho. Na moral, eu espero que vocês estejam curtindo também, tá? Agora que o nosso desenho está pronto, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma demarcação aqui que vai representar onde eu vou colorir o fundo, porque eu vou querer fazer um fundo bem bacana nesse desenho, tá? Então eu vou fazer essa demarcação aqui. Cara, isso aqui fica a seu critério. Se você for querer fazer fundo no desenho, você pode fazer nesse estilo. Veja que os pés dele vai ficar para fora. Uma parte do cabelo e da espada também vai ficar para fora, como se esse quadrado estivesse atrás do Luffy, tá?
E agora a gente pode fazer a line art do desenho. Para fazer a line art eu apago um pouco, eu uso uma borracha chamada limpa-tipos, ela é tipo uma massinha, cara, ela é muito boa. E depois a gente pode fazer todos os destaques da line art, cara, que é praticamente todo o contorno do desenho. A gente já tem o desenho pronto, né? Então a gente vai apenas contornar. Lembrando que coisas adicionais que eu vou colocar no Luffy aqui, primeiramente é a base do olho, que eu já vou deixar escurecido, tá vendo? Eu já vou deixar escurão, vai ficar mais parecido ainda com a base do personagem lá, tá? Na hora que eu tô fazendo a line art aqui do Luffy também, na parte da espada eu faço alguns tracinhos só para representar ali na base dela arredondada, certo? Só para representar um pouquinho a partezinha da espada melhor. E também nas espuminhas ali do calção dele eu vou fazer alguns tracinhos, tá? Para ficar mais bonito. São as únicas coisas que eu altero no desenho, certo? Bom, eu vou ficando por aqui com a primeira parte do nosso tutorial, veja que ficou muito bacana, muito massa mesmo. E se você quiser colorir o seu desenho também, agora vamos para a segunda parte que está aí no comentário fixado. Não esquece que eu tenho o meu curso de desenho online, que você pode aprender muito mais comigo. Não só desenho, mas coloração, é o curso mais completo que você vai ver, cara, é tudo em um lugar só, por um valor super acessível. Tá aí na descrição, no comentário fixado. Deixe o seu like e até o próximo vídeo.